nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Quantos já ouviram a palavra quando alguém diz que ocorrerá o arrebatamento no abrir e fechar de olhos e nós seremos levados para junto do Senhor? Quando nós vamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, onde está esta passagem, nós encontramos o seguinte: eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, irmãos, é necessário que nós façamos uma análise do texto para ver de uma maneira bem clara o que o texto quer nos dizer. Quando diz que seremos transformados, este momento no abrir e fechar de olhos, o texto está deixando quando isso irá acontecer, ao som da última trombeta. Qual que é a última trombeta? É a sétima, conforme nós identificamos lá no livro de Apocalipse. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. E a sétima trombeta é justamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória, onde Ele julgará as nações e estabelecerá o trono. Quando nós vamos, por exemplo, vamos pegando aqui pontos desta passagem e vamos ver, por exemplo, ele está deixando claro que este momento acontecerá após a ressurreição. Ocorrerá a primeira ressurreição. A primeira ressurreição está descrita em Apocalipse capítulo 20. Depois você pode abrir na sua escritura e confira, por favor. Apocalipse capítulo 20 vem estabelecer ali o reino milenar de Cristo dos 1000 anos, aonde ele descreve ali acerca daqueles que não aceitaram a marca da besta, que morreram na grande tribulação, e diz evidentemente ali que ali naquele momento ocorrerá a primeira ressurreição. Quando nós vamos para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, nós vamos encontrar o seguinte. 1 Tessalonicenses 4. Diz o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram, que nele morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que vinda é essa? Vinda em poder e grande glória. Certamente não precederemos os que dormem, ou seja, não seremos transformados, não passaremos por este processo antes daqueles que morreram ressuscitarem. Pois dada a voz, a ordem do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Olha só. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, olha bem, o texto está deixando muito claro que para que aconteça o arrebatamento é necessário que aconteça primeiro a ressurreição dos mortos. E isso acontece em Apocalipse capítulo 20. Quando nós voltamos lá no texto de 1 Coríntios 15, também existem outros aspectos que nós podemos analisar que estão interligados com esta vinda em poder e grande glória de Jesus Cristo. Olha, por exemplo, que isso se confirma em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Diz o texto: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos,
e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, ou que aqui estiverem neste evento, neste acontecimento, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha bem. Então, aqueles que estiverem neste acontecimento da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo não experimentarão a morte. Por quê? Porque serão transformados, receberão um corpo glorioso, como diz 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Estes não verão a morte, mas no instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, serão transformados.